Vamos lá, Virgem. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pegar a carta, que normalmente a gente vê como mensagem, né, no final da leitura, e vamos ver por onde a gente deveria pensar no momento desse jogo. Rever a forma, fazer diferente. Então vamos lá. Nesse momento, silencie a sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. Que isso sirva para todos nós, né, virginianos, que esse mês vamos apontar para o novo. Então, será que a gente consegue silenciar essa mente em toda essa preocupação? Vamos ver aqui o que a carta está trazendo. Gente, outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse tarô, que eu procuro mostrar isso sempre, principalmente nas pessoas que me procuram, né, para fazer a leitura. Perceber esse tarô como um tarô de aconselhamento. Quando ele traz uma questão, não é simplesmente uma previsão e tudo que você falou ainda não aconteceu, ou então aconteceu. A ideia não é essa. A ideia é encontrar o caminho. Qual é o melhor caminho agora para eu poder me transformar? Então, olha só. Quando eu vejo os arcanos maiores, o que eles trazem para mim? Eles trazem normalmente o que o astral está mandando como uma orientação. E esses agora que eu vou colocar, que são os arcanos menores, é quando a gente faz a leitura do nosso dia a dia, do que a gente consegue perceber. Então, olha que interessante, na primeira casa, a gente aparece aqui a carta do carro. A carta do carro é ânimo, é movimento, é agir para fazer algo novo, possibilidade de viagens. E aí eu pergunto para o jogo, o que está por baixo disso? E ele fala, é um novo ânimo, é um novo olhar. A carta que aparece ali por baixo, ela se apresenta aqui, na casa da espiritualidade, na casa dos cursos superiores, na casa dos concursos, dos assuntos de justiça. Então, o que a gente diz? Uma oportunidade que vocês podem ter de um novo curso, uma nova forma de se estudar, de se apresentar, que vai mudar esse dia a dia. Então ele fala, um momento de equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual, planejando algo novo, muitos de vocês pensando ou na própria mãe, ou como será o meu papel de mãe nesse contexto. E muitos de vocês estão reavaliando, repensando, principalmente questões ligadas ao trabalho. Gente, os virginianos vão ter uma oportunidade importante no trabalho. É uma transformação para melhor e precisa ter um olhar assim flexível e pronto para aproveitar a oportunidade. Então eu diria assim, cuide da saúde principalmente, porque a mesma casa do trabalho do dia a dia, ela se refere à saúde, e ele mostra um desestruturar. Então é um novo olhar para o meu dia a dia diante das situações que acontecem. E por que eu falo que é algo bom? Porque a melhor carta do tarô está aqui na casa 10, que é a casa do meu profissional, como eu quero me colocar diante do mundo. Então ele diz, reavaliando, repensando, olhando todos os lados da questão. Ele mostra alguns com muita ansiedade, mas é um momento de troca, é um momento de concretizar os objetivos e, mais importante do que tudo isso, um momento de aprendizado, né? Lembra, nesse momento eu silencio a minha mente e ouço apenas a voz do meu coração. Na comunicação, a carta do Sol aqui, ela fala de possibilidades de encontrar pessoas novas. Então, assim,
ou fazer uma viagem a dois, ou encontrar com pessoas dentro de uma viagem, ou num curso, quando eu estou fazendo um curso diferente eu encontro alguém. E aí ele mostra, parar de fingir que está tudo bem. É como se fosse necessário uma nova estrutura desse ego, algo interno que eu preciso me refazer. E aí, outra vez ele fala, um momento em que as coisas que acontecem no seu dia a dia são aprendizados para que você perceba esse momento e oportunidade que a vida está trazendo. Muitos, muitos, muitos vão mudar a forma de trabalhar. Inclusive, outra coisa que eu gostaria de colocar é, eu vou trazer, né, para quem quiser fazer consulta, não com um tarô, mas com um jogo hindu que as famílias antigas na Índia usavam para entender o momento, para adquirir consciência, para saber qual é o caminho. Porque assim, gente, a busca espiritual é autoconhecimento. E quando eu tenho mais ferramentas para descobrir onde está o ponto que eu preciso melhorar, é mais fácil esse caminho. Então eu vou trazer esse jogo, talvez eu faça uma apresentação aqui, eu mostre uma forma para vocês poderem conhecer, mas para quem tiver interesse e quiser entender esse jogo ou participar dele, eu já começo a atender a partir do próximo mês, né? Então vamos ver uma nova ferramenta para autoconhecimento, que é o mais importante agora. Então ele mostra na casa 4 estrutura, uma preocupação com o patrimônio, mais reservados, mas também uma grande inquietação. Sabe naquele período em que eu estou assim, eu estou com tudo estruturado, tudo organizado, mas eu não sei muito bem por onde ir. E isso me gera uma inquietação. Porque ele fala novas parcerias, novas possibilidades, mas a minha transformação interna ainda está muito... sabe quando eu não percebi ainda o momento exato? Então ele fala que no próprio dia a dia, no próprio trabalho, maior criatividade, maior fertilidade, e aí ele diz assim, abandonar o velho e abrir caminho para o novo. Essa carta também indica muitas vezes que é a hora de seguir sozinho, não ficar esperando o outro resolver. É hora da gente decidir, bom, qual é o caminho que eu vou agora, como eu vou fazer isso, por mais difícil que possa parecer, é um momento de transformação interna profunda. É como se a espiritualidade estivesse querendo te mostrar um outro olhar para essa transformação interna, uma transformação no próprio ego. Não sou eu que tenho sempre razão, eu preciso ter um olhar para o outro, entender qual é a dificuldade do outro sem julgar. Cada um de nós tem uma dificuldade. Então esse cuidado, esse olhar de compaixão, isso é muito importante. E aí ele mostra, olha, novas parcerias, o encontro de pessoas que vão significar muito em termos de cumplicidade, acho que essa seria uma boa palavra. E vocês questionando assim, qual é o prazer que eu tenho nesse meu dia a dia, percebendo que tem uma escolha. No eixo, a carta da sacerdotisa, ela mostra o sentimento é perceber o que a minha intuição está falando, qual é a minha verdade, o que eu acredito de verdade. Porque, gente, só a verdade liberta. E não é seguir o que o outro está falando, é sentir no seu coração o que é a minha verdade. E vocês vão perceber a possibilidade de novas parcerias, proteção espiritual, trazendo inovação, pessoas novas chegando próximo a vocês, porque vocês estão atraindo tudo o que vocês querem. E aí ele diz, a partir desta reavaliação, desse repensar, dessa coisa mais quieta, sem falar muito, aí ele fala assim, apesar do medo, apesar da ansiedade, vocês vão ter a coragem de fazer essa transformação. Então, eu diria assim,
O mês de março é um mês de muita mudança. É um mês de uma transformação interna incrível. Isso vai também... muitos de vocês podem estar assim, é melhor eu guardar o dinheiro porque eu não sei muito bem como é que vai ser ali na frente. Verdade. A carta recomenda que é melhor guardar sim. Mas usar os bens e usar o que tem para adquirir conhecimento é a melhor forma. Né? E aí ele diz, o transformar para não sofrer mais, novos inícios e novas possibilidades. Então eu diria assim, quem quiser ir para uma faculdade, concluir um curso, fazer algum curso de aperfeiçoamento, mesmo ligado a esse lado espiritual, agora é o momento, para que você possa, com esse conhecimento, conseguir fazer essa transformação interna. Sair dessa energia do medo, entender que existe um fluxo e que a gente tem que seguir esse fluxo. Dificuldades todos passamos, cada um no seu mundo, cada um nas suas questões. Mas ele diz, um momento de renascimento, de expansão financeira. E ele fala, uma mudança favorável, um esclarecimento. E aí ele mostra assim, atenção com as más companhias, examine bem, né, quem você tem ao seu lado. Muitos virginianos estão buscando liberdade. Sabe quando eu sei que essa situação que eu estou vivenciando não é por aí, então eu vou olhar de uma outra forma, eu vou fazer de um outro jeito. E no inconsciente, o seguir a intuição, deixar as desilusões para trás, perceber a generosidade do astral, perceber o quanto é necessário agora esse autoconhecimento, né? Novos valores, coisas mais importantes que vocês precisam entender no dia a dia para que possa ter esse equilíbrio. A carta do carro, muitas vezes ela diz assim, é o momento de ir sozinho, de se atirar mesmo, de fazer. E ele fala, com fé, entendendo qual é o papel de Deus nesta questão, né? Muita paciência nesse caminho de reavaliação, de repensar. Vocês vão perceber, é como se fosse assim, uma vontade, uma ânsia de fazer algo, de mudar esse meio que eu vivo. Algo vocês pretendem nesta mudança. E a carta diz, agradeçam a tudo que vocês estão recebendo, né? Com o olhar de um novo caminho. Lembra que eu falei? Morre o velho, nasce o novo. Provavelmente muitos de vocês devam seguir sozinho ou de uma outra forma. Essa carta confirma isso. Na questão do trabalho, ele diz assim, o que está chegando para você é o que você está atraindo. E é muito importante esse olhar, porque muitas vezes a gente reclama do que está acontecendo, mas assim, o que chega para mim é a minha energia, é o que eu estou atraindo. Às vezes até no medo. O que eu tenho mais medo é o que chega. E aí ele fala, a percepção, acessar novas oportunidades, confiar que essa transformação precisa ser feita. Essa carta é muito linda e ela fala assim, é como se eu precisasse perceber os limites que eu preciso colocar ao meu redor para eu poder ter maior força, maior resiliência, saber esperar o momento certo, apesar de que o carro diz que as coisas vão acontecer de uma maneira bastante rápida. E ele diz, aceitar o que a vida está trazendo com um olhar de aprendizado. É muito importante ter este aprendizado. Outra vez ele fala, a receptividade, saber receber e entender que, olha, momento a momento, passo a passo, eu vou construindo o meu futuro, eu vou construindo minha aproximação.
Na questão do dinheiro, ele fala assim, ao invés de guardar na ganância, aprender a compartilhar. Não estou dizendo para dar tudo para o outro, não, mas a compartilhar o que eu tenho com o outro. Um olhar, sabe quando a gente está tão condicionado a se ver daquele jeito e nem percebe a grandeza que é e as possibilidades que tem? E ele mostra celebrar o que eu tenho, ter gratidão ao que eu tenho, ter paciência, as coisas estão aí. Tudo que chega para a gente tem um aprendizado por trás e tem uma forma de ser. A vida, no dia a dia, ele pede aqui simplicidade, ele pede que vocês percebam os novos inícios, como a existência ela atua em ciclos. E ele diz, olha, na casa do interior, ele diz, volte-se para dentro, vá buscar dentro de você a sua grandeza e a sua percepção de que você não tem o controle das coisas. Quem tem isso é a própria espiritualidade. Então ele fala, procure se doar para o outro e não guardar tudo para você. Um olhar do compartilhar é importante agora. Outra vez ele diz, a não materialidade. Gente, a carta mostra o quanto a gente pode olhar para o outro com compaixão, perceber o crescimento. E como ele diz aqui, ó, nesse momento, silencie a sua mente e ouça apenas a voz do seu coração.